Olá pessoal, eu vim aqui pela primeira vez falar sobre um livro que eu li e gostei bastante para um trabalho de português. O meu nome é Rayane, eu tenho 15 anos e eu estou no primeiro ano do ensino médio. Esse trabalho é como uma resenha de um livro, uma série, um filme, um game, essas coisas, e eu vou falar de um livro. O livro se chama Saboroso Cadáver, escrito pela Agustina Basterrica, uma autora argentina. A classificação dessa obra é mais 18 e ela ganhou o prêmio Novela de Clarim em 2017, que consiste em um prêmio literário anual da Argentina. Eles reconhecem obras fictícias e as transformam em formato de novelas. Eu não tenho certeza se existe algum filme ou novela do livro. Cheguei até mesmo a pesquisar, porém eu não achei nada. Acredito que realmente não tenha, pois a obra aborda e descreve cenas de alta violência contra o ser humano, e se fizeram, pode facilmente ter sido proibido a exibição da obra, né? O livro foi produzido pela Darkside, que sempre capricha bastante nos visuais, e eu confesso que me apaixonei por esse design logo de cara. A Darkside sempre dá um jeitinho de surpreender com o modelo das capas. Inclusive, normalmente, quando eu compro livros, só compro dessa editora ou da Macabra TV, né? As duas são maravilhosas. O livro começa com os pensamentos controversos do nosso personagem principal, Marcos Tejo, sobre a sociedade em que ele vive. Tejo nos conta, à base de memórias, como aconteceu a transição, um termo dado para a substituição de animais para humanos. Isso tudo só acontece por meio de um vírus letal aos humanos que se espalha nos animais, chegando no ponto das pessoas fazerem fogueiras de gatos e cachorros nas ruas, ou até mesmo andarem como guarda-chuvas nas cidades por medo dos pássaros. Se as pessoas comessem a carne dos animais, elas morriam. Uma mordida ou um arranhão vindo de um animal significava a morte. Por isso os humanos começaram a matar qualquer ser vivo diferente da própria espécie, inclusive os marinhos, que também contraíram esse vírus. Além disso, houve a legalização do canibalismo e da produção da carne humana em frigoríficos e matadouros. Os especialistas e pesquisadores do livro, depois de algumas pesquisas, chegaram à conclusão de que os humanos não podem e não conseguem viver sem o consumo da carne. Esse também foi um outro motivo para a legalização do canibalismo. Tejo nos conta o primeiro caso de canibalismo que foi registrado pela imprensa, onde 2 bolivianos desempregados foram atacados, esquartejados e assados por um grupo vizinho. A partir daí, houve grupos que começaram a matar e comer as pessoas de forma clandestina. Foi daí que veio a ideia do canibalismo legalizado. Segundo a Darkside Blog, Agustina Basterrica parou de comer carne em 2014. Portanto, eu acredito que o livro seja um manifesto a favor do veganismo ou vegetarianismo. Talvez ela quisesse mostrar o quão desumano é fazer isso com um pobre animal. Quando lemos o livro, achamos tudo tão horrível e bizarro, ao ponto de algumas pessoas sentirem-se mal ou sentirem aquele embrulho na barriga, mas ninguém se importa numa proporção tão grande quando é feito com o animal. Eu não sou vegetariana nem vegana, mas acho que todos concordamos que o que fazem com os animais na vida real é retratado no livro com os humanos. Boa parte do começo e meio do livro se passa com Tejo nos contando como funciona o seu trabalho de itinerariamento. Primeiro, ele passa nos costumes, que é onde eles examinam e tiram as peles para criarem roupas de grife, que tem como dono o Sr. Urami, um japonês que, segundo Marcos, odeia o mundo em geral e ama a pele em particular. Já nos criadouros, que tem como dono o gringo, um homem desajeitado, e como Tejo descreve no livro, anda como se o ar fosse denso demais para ele, não tem noção do próprio tamanho corporal e por isso esbarra nas coisas e nas pessoas, além de transpirar muito. Os criadouros é onde criam os humanos desde o nascimento, para serem comercializados como carne especial nos açougues.
onde a carne é cortada e vendida para o consumo, e logo depois nos frigoríficos, que confesso ser a minha parte preferida. É comandado pelo Sr. Craig, e é lá onde eles recebem as cabeças para matar e separar as partes boas das ruins. Para mim, essa foi uma das partes mais pesadas e cheias de detalhes. A autora não perdeu tempo em criar algo tão macabro como aquilo. Enfim, depois de todo esse detalhamento sobre como a vida de Tejo é vazia e perturbada, o personagem acaba ganhando uma fêmea do tipo primeira geração pura, do gringo, o dono do criadouro. Isso tudo por causa de um erro na hora do transportamento das cabeças, causando a perda de todas elas. Marcos, obviamente, odiou a ideia de ter uma fêmea consigo em sua casa. Praticamente surtou. Ele não sabia como cuidar de uma cabeça, não sabia o que deveria dar a ela ou o que fazer com ela. Até porque Tejo trabalhava matando cabeças e não cuidando. Então o que deveria fazer? Simplesmente matar? Deixar ela pra lá? Depois desse episódio, é só ladeira abaixo. Imagine o quão perturbado ele ficou, já que, além de tudo o que ele vive no dia a dia durante seu trabalho itinerário, ter que lidar com uma fêmea indesejada em casa. Muitas coisas acontecem a partir daí, porém, fica a critério de vocês ler o livro ou não. Vamos falar um pouquinho a mais sobre o nosso personagem principal. Como eu mencionei antes, ele se chama Marcos Tejo. No livro não diz a sua idade, mas eu chutaria que é perto dos 30. Antes da transição, ele cursava veterinária e trabalhava com o pai no matadouro de porcos. Esse é um dos motivos de ele ainda trabalhar nesse meio, além do dinheiro que é bem pago. Marcos tem uma irmã que mora na cidade, 2 sobrinhos e o seu pai, que sofre de demência por causa de toda essa transição. Marcos comenta que muitas pessoas se mataram ou entraram em depressão profunda durante a transição. Inclusive, um ponto importante é que Tejo é casado, porém, depois que ele e sua esposa perderam o bebê para um triste incêndio, ela voltou para a casa de sua mãe e não voltou a falar mais com Marcos até certas partes do livro. E Marcos é um marido infiel, já que trai a sua esposa com a dona do açougue, chamada de Espanel. Bom, eu não vou contar mais que isso. A obra é muito bem feita. Os detalhes do que acontece com os humanos criados nesse processo de itinerariamento de Marcos são incríveis. Mas sabemos que isso tudo acontece na vida real, porém com animais. Recomendo a leitura para os amantes de terror macabro ou para quem está procurando alguma coisa tenebrosa de se ler. Eu ouvi a opinião de algumas pessoas falando que o livro é demasiadamente pesado e que tem que ter estômago para ler. Eu concordo. Quando eu li a parte das grávidas no criadouro, confesso que meu choque foi grande e perceptível. Parte das grávidas, basicamente falando, já que a autora não poupou detalhes no livro, quando o Tejo está acompanhando o gringo durante uma pequena explicação a um alemão, que queria comprar uns lotes importantes e por isso o gringo precisava mostrar meio que o criadouro pro alemão. Eles passam por onde as grávidas ficam. O alemão não vê, mas Tejo descreve que algumas estão em jaulas, outras estão deitadas em mesas, sem braços nem pernas. Isso acontece porque algumas das grávidas ficam batendo com as barrigas nas jaulas, na grade das jaulas, ou elas param de comer. Como se elas soubessem que se os bebês delas nascerem, eles vão ficar presos igual a elas. Irão ser tratados como elas são tratadas, irão ser cuidados como elas são cuidadas e que iriam ser mortos no final. Como se elas soubessem que esse é o final da vida delas. Como se elas soubessem o seu propósito. Outra parte que eu achei surreal foi na segunda parte do livro. Tejo é convidado para um jantar e o anfitrião é um caçador. Eles conversam durante o jantar e o caçador diz a Tejo que deseja comprar mais fêmeas prenhas, porque são mais agressivas durante a caça. Sim, ele tinha uma casa enorme, com uma área enorme, onde se juntava com os amigos para caçar humanos. Ele menciona também que é bom comer a carne viva, ir tirando a vida de pouquinho em pouquinho. E também diz que, apesar de mais caras, quer fêmeas com feto desenvolvido para comê-los também.
Essa foi outra parte bem pesada. A ideia de imaginar uma pessoa comendo uma mulher viva ou um bebê é aterrorizante, não? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e curte aí, por favor, porque isso vai valer ponto também. Aproveita e compartilha com seu amigo que gosta de um terrorzinho ou para aquele amigo que já leu um livro. É isso. Tchau, tchau.